Olá, eu sou a Loreta, ginecologista e obstetra, e hoje a gente vai falar sobre libido. O que é libido? Libido é a busca do prazer sexual. Segundo Freud, que tinha uma visão mais psicanalítica e foi uma das primeiras pessoas a associar muitas das nossas ações aos nossos desejos sexuais, é a energia que a gente desprende, os pulsos sexuais através da busca do prazer. A libido é o desejo que você tem em ter uma relação sexual. Então, todos os nossos relacionamentos interpessoais são o que você conversa, o que você convive com as pessoas. Nos relacionamentos íntimos existe um diferencial. Além desta conversa, dessa proximidade, você tem o desejo de ter um contato físico e esse contato físico evolui para uma relação sexual. Então, libido é aquele desejo de ter relação sexual. Libido em mulher é uma coisa meio complicada. Porque mulher não é igual a homem que vê um corpo bonito e fica com desejo, né? Fica com tesão, com ereção, nada disso. Mulher precisa de um ambiente que se sinta à vontade, acolhida, para depois ter o libido. Então, mulher primeiro deve ser conquistada para depois ser resgatada, né? Poder consumar o ato sexual. Poucas mulheres têm um desejo sexual muito exacerbado. Isso é mais comum quando você é jovem, né? A gente sempre brinca que quando a gente é jovem, você tem a libido muito alta. A libido, ela está muito relacionada à sexualidade. O que é sexualidade? É a sua saúde sexual. É a capacidade que você tem de tirar de um relacionamento uma situação prazerosa. Então, você não pode ser ameaçada, você não pode ser obrigada, tem que ser algo que parte de você. Você, juntamente com o outro, deseja aquele ato sexual. Então, hoje em dia, com toda a violência doméstica, com os assédios, isso é muito importante você ter a sua liberdade nesse sentido. Então, não existe sexualidade sem liberdade de escolha. Uma parte da libido está ligado ao desejo, a você não estar deprimida, você não estar doente. Outra parte da libido está ligado à sua ovulação. Outra parte da libido vai estar ligado também se aquela situação lhe é favorável. E existem muitas e muitas mulheres que não têm libido. E isso não é um problema. Por quê? Nossa, então não tem libido, é normal? Não. Se você não tem desejo de ter relação sexual, mas isso não é um problema para você, isso não te angustia, quem é a sociedade? Quem são as pessoas para falar que você tem que ficar transando o dia inteiro? Isso é bobagem. Então, às vezes, alguém vem aqui e fala assim, não tenho... Teve relação há 1 ano atrás. Isso te incomoda? Não. Então a pessoa é normal. Não é todo mundo que precisa ter relação. Porque a gente fica numa ditadura em que a sociedade diz que o sexo é a melhor coisa. E mas não é para todo mundo. É aquilo que eu sempre falo. A gente tem tolerância na vida com tudo. E isso é um respeito que a gente tem que dar às pessoas que não querem ter relação. Quando você fala de libido, você vai ter algumas patologias. Essas patologias são classificadas como disfunções funcionais da relação sexual. Então, o que acontece? Quando você vai ter relação, você pode ter uma dificuldade psicológica, um trauma que você teve na infância, teve um abuso que não te permite ter relação. Ou, outra causa de problema psicológico para não ter relação, pessoas que são criadas de uma forma muito rigorosa, de uma religiosidade muito grande, porque a religiosidade é um fator de pesquisa hoje em dia que atrapalha a libido e a sexualidade da população. E a alteração de excitação sexual. As dificuldades psicológicas, elas estão e devem ser tratadas com terapeuta sexual. E as alterações de excitação sexual, uma parte delas pode ser de origem hormonal, tá? E pode ser que assim, a própria rotina acaba te atrapalhando. Então, quando você vai ter relação sexual, você tem que ter um estímulo para aquilo.
Se você briga com seu marido, ele não fala bom dia, chega de noite e quer transar, ninguém vai querer transar. Não tem libido. Mulher não é homem. Homens fazem sexo para ficar bem. Mulheres só fazem sexo se estão bem. Mulher não faz sexo. Aquilo que eu sempre falo, né? Algumas mulheres podem ter um comportamento mais masculino da sua sexualidade, que também não tem problema, tá? Como é que a gente vai saber se a gente tem alguma disfunção do desejo sexual ou se a gente é normal? Então, eu sempre falo para as minhas pacientes, se seu marido vai lá e te procura, a relação sexual vai bem, fica boa? Fica. Então você é normal, você só tem... Mulheres não têm grandes ímpetos, mas quando procuradas elas respondem bem. O que é a patologia? A patologia é a redução ou ausência de desejo sexual. Não tenho fantasia, não fico com vontade, não penso em sexo nunca, nem sob o estímulo. Isso é uma coisa desfavorável. Outra coisa que pode classificar a sua baixa resposta do desejo sexual é a ausência de resposta ao estímulo erótico. O que quer dizer isso? Você tá lá, o marido tá beijando, as coisas estão rolando, estamos lá numa ilha do Caribe, seu marido é lindo, maravilhoso, mais lindo que Brad Pitt. Gente, desculpa, eu sou velha, né? Eu só falo do Brad Pitt. Mas é que eu não sei nenhum menino novo bonito. E não vai. Isso é um problema, isto sim é uma patologia. Eu gosto da pessoa, a pessoa me é atraente, a pessoa me trata bem, tá fazendo tudo direitinho conforme a minha cartilha de desejo e não tô indo. Então esse tipo de resposta é uma patologia que deve ser tratada. Qual o terceiro elemento das síndromes de baixo desejo sexual? Quando você começa a sua relação sexual e começa a pensar em qualquer coisa menos aonde você está. Então você tá lá, a relação tá boa, o negócio tá bom, de repente a sua libido cai. Você não consegue sustentar o interesse na relação sexual. Você trava ali naquele minuto. Isso também é uma patologia que a gente precisa tratar e diagnosticar. Então, dependendo de qual é o seu problema, se ele é mais psicológico, porque as circunstâncias não te ajudam, o tratamento é Olha, muito mais importante que isso, o tratamento é outro. Algumas vezes, parte do tratamento é dar hormônio, testosterona, porque a testosterona é um hormônio que faz o start da libido. Por isso que homens têm muita libido. Homens fazem do sexo e fazem o sexo de forma muito mais rápida. Eles conseguem olhar uma imagem, ter o desejo, eles podem transar 3, 4 vezes ao dia, se jovem, né, gente? Também não vou exagerar. Porque a testo do cara é lá em cima. Testo de 900, 1000. Quanto é a sua testo? Vou contar. De 20 a 80. Então não dá para ter o mesmo desejo de ter relação sexual toda hora. Vai durar. Você tá com seu marido, depois de 2, 3 anos, o desejo vai cair. Então não vai ser igual, né? Tem que tomar cuidado com isso. Mas você vai responder ao desejo. Eu não tô respondendo, eu posso estar com um problema. O Brad Pitt vem em casa, os 10 primeiros dias vai ser uma maravilha. A gente vai namorar, que é uma beleza, todo dia, toda hora. No 11º dia você vai olhar pro Brad Pitt e falar assim, Brad, não vai dar, vou voltar pro meu marido que eu já conheço, ele me trata bem, eu gosto dele. Por quê? Porque a libido é um instante que você tem de desejo sexual. E quanto mais familiaridade, quanto mais intimidade e quanto mais rotineiro o sexo, você vai perder o desejo. Então cabe a você buscar novos caminhos, novas formas de ter sexo e não deixar a familiaridade com seu marido se transformar numa rotina em que você perde a erotização. Se você gostou do vídeo, deixa um like, divide com seus amigos. Se tiver dúvidas, deixa um comentário. A gente se vê no próximo vídeo.